Amen. Amen. Amém, amém, amém. Amen. Aleluia. O nosso tema desta tarde, Notre thème de cet après-midi, Jesus ressuscitou. Jésus, il est ressuscité. Jesus ressuscitou. Jésus, il est Quem ressuscité. ressuscitou? Qui est ressuscité? Quem ressuscitou? Qui est ressuscité? Jesus Cristo. Jésus-Christ. Jesus Cristo. Ele Jésus-Christ. ressuscitou. Il est O ressuscité. tema é Notre thème Ele est ressuscitou. il est ressuscité. Alléluia. Amen. Muita gente hoje Beaucoup de gens aujourd'hui, não querem ils ne croient pas que Jesus en Jésus, ressuscitou. que Jésus est ressuscité. Aleluia. Amen. Mas hoje à tarde, Mais cet après-midi, eu quero apresentar je vais vous présenter provas de preuves que mostram qui montrent nosso Senhor Jesus Cristo, que notre Seigneur Jésus-Christ, ele vive. il est en vie. Amém. Amen. Mas antes de eu falar Mais avant que je parle da ressurreição, de la résurrection, eu vou falar primeiro je vais parler tout d'abord a morte. de la mort. Porque não há morte Car il n'y a pas de mort sem a ressurreição. sans la Não résurrection. há ressurreição Il n'y a pas de résurrection sem a morte. sans la mort. Amém. Amen. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, Notre Seigneur Jésus-Christ, sabemos, comme nous le savons, ele veio aqui na terra il est venu sur la terre des hommes para nos livrar do pecado, pour nous livrer du para péché, nos salvar do pour pecado. nous sauver du péché. Para isso, Mais avant cela, ele tinha que morrer. il était nécessaire qu'il puisse mourir. Amém. Amen. Ele tinha que morrer. Il devait mourir. Ele tinha que ir na cruz. Il devait aller à la croix. E na cruz lá ele podia morrer. Et à la croix, il devait mourir. Onde ele morreu. Là où il est mort. Porque ele levou todos os nossos pecados na cruz. Car il a porté tous nos péchés à la croix. Amém. Amen. Mas isto Mais ça era suficiente. n'a pas été suffisant. Porque a morte em Jesus, Car la mort de ele Jésus, só morreu na cruz. s'il était simplement mort à la croix, Tudo acabou. tout était fini. Mas ele tinha que ressuscitar. Mais il était nécessaire qu'il soit ressuscité. Para que você e eu possamos ser salvos. Afin que toi et moi, nous soyons sauvés. E a morte de Cristo Et la mort de na Christ cruz à la croix, foi uma grande festa. ça a été une grande fête. Uma grande festa Une grande fête no lado de Satanás. pour le camp de Satan. Porque Satanás ficou contente. Car Satan, il était content. Porque ele viu, ele sabia Il a vu, il savait que Jesus Cristo que Jésus-Christ era o salvador da humanidade. était le sauveur de l'humanité. Mais, Vendo Jesus ali, en regardant Jésus sur la croix, ele fez uma festa. il a fait une fête. Porque sabe que o Messias. Il a dit, il savait que c'était le Messie et c'est fini pour lui. Mas eu quero dizer uma coisa a alguém. Mais j'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. O Satanás sabia tudo. Satan savait tout. Ele conhece a Bíblia. Il connaît la parole de Dieu. Mas uma coisa que ele não sabe, Mais une chose qu'il ne sait ele não pas, tem a revelação da palavra de Deus. il n'a pas la révélation de la parole de Porque Dieu. tem muita gente Il y a beaucoup de que gens conhece a palavra de qui Deus. connaissent la parole de Do Dieu, princípio até o fim. du début jusqu'à la Mas não fin. tem a revelação Mais da ils n'ont palavra de pas la Deus. révélation de la Amen. parole Amen. de Dieu. É por isso Alléluia. a Bíblia me diz, C'est pourquoi la parole de Dieu meu me dit, povo mon peuple perde falta de conhecimento. périt pour manque de connaissance. Amém. Alléluia. Enquanto Satanás estava contente C'est pendant que Satan était content, que Jesus morreu, Jésus est mort. é como aconteceu também no tempo do José. Comme aussi dans le temps de Joseph. Nós conhecemos a história de José. Nous connaissons l'histoire de Joseph. José estava no Egito. Joseph s'est retrouvé en Égypte. Não foi para sua vontade. C'était par sa volonté. Ele foi escravo no Egito. Il a été esclave dans Mas l'Égypte. como a graça de Deus Mais comme la grâce de Dieu estava sobre ele, était sur lui, a Bíblia me diz la Bible que ele m'écrit tornou a segunda pessoa qu'il est devenu la deuxième personnalité no Egito. dans l'Égypte. E quando ele tornou a segunda pessoa no Et Egito, lorsqu'il est devenu la deuxième personnalité en Égypte, ele conseguiu tirar toda a sua família il a pu prendre toute sa famille para ir no Egito. pour les amener en Mas Égypte. com o tempo, Mais avec le temps, José, Joseph, que era o protetor da família, qui est le protecteur de la famille, José, Joseph, que era o, posso dizer, digamos, a personagem na família, qui était une personne dans la que famille, todo mundo contava com ele, les personnes comptaient sur mas lui. aconteceu que José morreu. C'est pendant qu'il est mort. Toda aquela pessoa que saíram do Canaã para Egito, Toutes ces personnes qui ont quitté Canaan pour aller à todos eles Égypte, morreram. toutes ces personnes sont Mesmo o mortes. rei também já morreu. Même le roi était mort. Mas veio outra nova geração de Israel que estavam lá no Egito. La nouvelle génération d'Israël était en Égypte. A Bíblia me diz, La Bible me dit, quando o novo rei, lorsque le nouveau roi ele tornou-se rei, est devenu roi, começou a manipular il a commencé à os manipuler filhos de Israel. les enfants d'Israël. Porque o seu protetor, Pardon? porque o seu protetor,
car son já protecteur não está mais em vida. n'était plus en vie. Então ele começou a manipular os filhos de Israel. Alors il a commencé à manipuler les enfants d'Israël, Dá muito trabalho no filho de Israel. a donné beaucoup de travail aux enfants E nós d'Israël. sabemos bem a história. Et nous connaissons bien l'histoire. 400 anos 400 ans de sofrimento. de souffrance. Então isso também o que o diabo pensou. Et Satan aussi pensait, Como Jesus morreu, comme Jésus est mort, ele deve continuar a manipular o filho de Deus. alors il va continuer à manipuler les enfants de Porque Dieu. ele é isso que ele fazia. Parce que c'est cela qu'il faisait. Porque nós antigamente estávamos embaixo do pecado. Car autrefois nous étions sous le péché. Como ele viu que tudo acabou, Comme il a vu que tout était fini, então ele estava fazendo a festa. alors il faisait une fête. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. Então nós Alors nous, tornamos como ovelha sem pastor. nous sommes devenus de brebis sans un pasteur. Mas eles esqueceram uma coisa. Mais il a oublié quelque O chose. diabo esqueceu uma coisa. Satan, il a oublié quelque Que chose. Jesus Cristo, Que Jésus-Christ, ele il veio aqui na terra est venu sur cette para terre morrer pour e mourir para ressuscitar. et pour ressusciter. Amen. Amen. Enquanto Jesus estava pendurado na cruz, Pendant que Jésus était pendu sur la croix, a Bíblia me diz, la Bible me dit os sacerdotes, que les sacerdotes, os fariseus, les pharisiens, estavam lá, ils étaient là. estavam a dizer: Ils disaient, Ah, Jesus, ah Jésus, você toi, que fazia tantas coisas, tu as fait tant de choses. ressuscitava de mortos, Tu as ressuscité les morts. você curava. Tu guérissais. Então você que está na cruz, Maintenant tu es sur la por que croix. você não desce? Pourquoi tu ne descends pas? Enquanto eles estavam contentes C'est pendant qu'ils étaient heureux de ver Jesus ali de pendurado, voir Jésus crucifié. mas do outro lado, D'autre côté, a Bíblia me diz, la Bible me os dit discípulos que les disciples, estavam tristes, ils étaient abattus. estavam com medo, Ils avaient peur porque eles estavam com Jesus, parce qu'ils étaient avec Jésus. habitavam com Jesus. Ils marchaient avec Mas Jésus. chegaram um momento, Mais il est arrivé un os moment, discípulos disseram: les disciples se Mas sont esse o dit, Messias, mais les o Messies, profeta que veio salvar a humanidade, les prophètes qui est venu sauver e nós l'humanité, damos toda a confiança a ele, nous avons mis toute confiance en mas agora ele lui. está pendurado ali. Maintenant, il est là Tudo crucifié. acabou ali. C'est fini Então os ici. discípulos estavam tristes. Ils étaient tous tristes. Enquanto do outro lado, C'est pendant de l'autre o côté, diabo estava a fazer festa. Satan il s'est réjoui. Conseguimos. Ah, j'ai O que reçu. nós queríamos. Ce que nous voulions, c'est cela. Mas eles esqueceram uma Mais il coisa. a oublié quelque Que chose. Jesus Que Jésus é o criador do céu e da terra. est le créateur du Quando ciel et de la Jesus terre. morreu, Lorsque Jésus a était Bíblia mort, me diz la Bible que foi me dit enterrado. qu'il a été Ele foi enterré. enterrado. Qu'il a été enterré. Primeiro dia, Le premier a jour, terra que ele construiu. la terre qu'il a A terra que construite, ele construiu. la terre qu'il avait construite, Messias. il a été enterré dans cette Primeiro terre. dia. Le premier jour, A terra. la terre, A terra estava se calma. elle était calme. Primeiro dia, Le premier a terra jour, estava se calma. la terre Mas était o calme. segundo dia, Le deuxième a jour, terra começou a abrir. elle a commencé à se casser. O terceiro dia, Le troisième a Bíblia jour, me diz, la Bible me dit Jesus ressuscitou. que Jésus est ressuscité Ah, d'entre Jésus les morts. ressuscitou. Que Jésus est ressuscité. A terra vomitou. La terre a vomi A Jésus. terra vomitou o La Messias. terre a vomi les A Messies. terra vomitou La o terre Messias. a vomi les A Messies. terra vomitou o La Salvador. terre a vomi les sauveurs. Alléluia. Amen. Aleluia. Amen. Minhas irmãs, Mes sœurs, meus irmãos, mes frères, se Jesus realmente, si réellement Jésus, nesse dia, ce jour-là, não ressuscitasse, il n'était pas ressuscité, eu não sei o que podia ser de você e eu. je ne sais pas ce que toi et moi nous aurions devenus. Mas graças a Deus, Mais gloire à Dieu, que nosso Senhor, que notre Dieu, Ele ressuscitou. il est ressuscité. Que nosso Senhor, Que notre Dieu, Ele ressuscitou. il est ressuscité. Amen. Amen. Embora muita gente C'est vrai que beaucoup de que gens, hoje não acredita que Jesus ressuscitou. ils ne croient pas que Jésus est ressuscité. Amém. Não só nos pagãos, Pas seulement les païens, mesmo na igreja de Deus, même dans l'église de mesmo Dieu, os crentes, même dans les não chrétiens. acreditam que Jesus ressuscitou. Il y a des chrétiens qui ne croient pas que Jésus est ressuscité. La Bible me dit, Em Coríntios, dans le livre de o Corinthiens, apóstolo Paulo tinha mandado uma carta l'apôtre Paul a envoyé une lettre. para dizer aos Coríntios, Il parlait aux Corinthiens, porque eles estavam discutindo sobre a ressurreição. car ils se disputaient sur la résurrection. Dizia que não há nenhuma ressurreição, Ils disaient qu'il n'y a pas de résurrection, porque eles não acreditavam na ressurreição. car ils ne croyaient pas à la résurrection. Então, se eles não acreditam na ressurreição, Car alors s'ils ne croient pas à la résurrection, significa que Jesus também não ressuscitou. alors Jésus n'est pas ressuscité. Amém. Et E Amen. tem muita gente também que agora Il y a beaucoup de gens aujourd'hui também não acreditam na ressurreição. qui ne croient pas à la Eles falam que é résurrection. uma história só. Ils disent que c'est une histoire. Amen.
Amen. Mas eu quero mostrar 4 provas Je vais montrer 4 preuves que mostram que nosso Senhor, qui montrent que notre Dieu, Ele ressuscitou. il est ressuscité. Jesus Cristo, Jésus-Christ Ele ressuscitou. est Ele não ressuscité. está no túmulo, Il n'est pas dans le mas tombeau, ele ressuscitou. mais Jésus est ressuscité. A Bíblia Alors la parole de Dieu, é o livro mais antigo que existe. c'est le livre le plus ancien qui existe. É um livro que está cheio de sabedoria. C'est un livre qui a beaucoup de sagesse. Mas tem muita gente Mais il y a beaucoup de no gens mundo dans le monde que tiram, qui enlèvent, eles tiram inspiração dentro da Bíblia. qui prennent des inspirations dans la Bible. Amém. Amen. É por isso, C'est pourquoi quero dizer uma pessoa, je vais dire à quelqu'un, se você não acredita na Bíblia, si tu ne crois pas à la Bible, o que eu vou falar isso c'est que je vais dire vai te passar em vão. tout ce que je dis. Mas Tu vou ne te dizer uma comprends rien. coisa, Laisse-moi te dire quelque que a chose. Bíblia já existe anos e anos e anos e anos. Que la Bible, c'est un livre qui existe des années, des années, des années. Se a Bíblia não é verdadeira, Si elle n'est pas vraie, por que outras pessoas daquele outro canto pourquoi les gens de l'autre côté, que não estão a proibir a escola de ler a Bíblia? ils n'interdisent pas de lire la Bible dans l'église? Estão a proibir. Ils interdisent de lire la Bible. Pardon? Ils interdisent les gens de venir à l'école pour lire la Bible. Enquanto outros livros que estão a sair agora estão querendo meter, digamos, obrigar a utilizar nas escolas para ensinar as crianças. Cependant, les livres qu'ils utilisent dans l'école pour obliger nos enfants à apprendre, Para mostrar que a nossa Bíblia montrer que notre Bible é verdadeira. est vraie. Amém. Amen. É por isso que eu quero mostrar agora essa tarde. C'est pourquoi je me montrer, Mas antes de eu dizer sobre os 4 pontos, avant que je parle de ces 4 points, eu queria dizer o que é a ressurreição. j'aimerais expliquer c'est quoi la Muita résurrection. gente diz a ressurreição. Beaucoup de gens parlent de la résurrection, Mas o que é realmente a ressurreição? mais c'est quoi la résurrection? Amém. Amen. A ressurreição La résurrection vem do vient d'un mot latin, ressurgere, ressurgere, que significa qui veut dire ressuscitar. résurrection. É a tradução C'est la traduction do termo grego d'un terme grec, anastasis. hebraicos, Les traducteurs hébraïques, grego, grecs, ils l'ont traduit anastasis, anastasis como uma expressão une expression que significa qui signifie retorno retour à vida dos mortos. à la vie de mort. Amen. Alléluia. Ressuscitar, a Résurrection, ressurreição, desculpa, la résurrection significa veut dire que Jesus foi morto, que Jésus était mort. viveu como mortos, Il a vécu comme un mort, mas no terceiro dia mais au 3e jour, não se portou. la terre n'a pas pu le Ele veio à contenir. vida. Il est revenu à la vie. Vou repetir. Je vais répéter. A ressurreição La résurrection significa veut dire retorno retourner à la dos vie mortos. d'entre le mort. Como você estava morto, Une personne qui était morte, veio à vida onde os habitantes estão a viver. qui vient à la vie, Amen. là où il y a les gens qui vivent. Aleluia. Amen. Então vou mostrar agora. Alors, je vais montrer. Vou mostrar a definição da ressurreição. Comme j'ai donné la signification de la résurrection, Então, quais são as provas? alors quelles sont les A preuves Bíblia mostra. que la Bible nous montre? A primeira prova é La première preuve est o túmulo estava vazio. que le tombeau était vide. Amém. Amen. Vamos ler Lucas 24, Nous allons lire dans les livres de Luc, chapitre 24. a Deus. Luc 24, A Deus. versets 1 à 10. Luc, chapitre 24, versets 1 à 10. Je lis au nom du Seigneur. Les premiers jours de la semaine, elles se rendirent au sépulcre du grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouva pas le corps du Seigneur. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici des hommes leur apparus en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre la terre. Mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé.
lorsqu'il était encore en Galilée. Et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains du pécheur, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elles se ressouvenirent de paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie et Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Parole du Seigneur. Amen, amen. Amen. Vocês em casa podem ler, também podem notar Mateus 28, 15. À la maison, nous pouvons lire aussi le livre de Matthieu. Matthieu combien? 28, 1 a 15. Matthieu 28, 1 à 15. Mas eu vou tentar ajuntar os dois versículos porque são quase a mesma coisa. Je vais essayer de Rapidement. mettre ensemble ces deux versets parce que c'est presque la même chose, les deux chapitres, pardon. Amém? Amen. Então a Bíblia me diz, aqui está me mostrar de as mulheres que foram, Ici, on nous montre des femmes qui sont parties, que acordaram de manhã bem cedo. qui se sont levées très A tôt. Bíblia diz madrugada, La Bible nous dit très tôt que ainda estava pouco escuro. qu'il faisait encore nuit. Pode ser entre 4, 5 da manhã, uma coisa assim. Peut-être que c'était entre 4 heures, 5 heures du Mas matin. essas mulheres quando iam, Mais ces femmes, quand elles partaient, a Bíblia diz que elas não estavam aí só com mão vazia. la Bible nous dit qu'elles ne sont pas parties avec les mains vides. Eles levavam assim óleo de unção. Elles ont amené de l'huile de l'onction. Tipo óleo, que nem assim unção, mas são óleos especiarias. Elles ont ramené de l'huile parfumée Para que possa derramar no corpo de Jesus. pour déverser sur le corps de Jésus. Eu quero abrir uma parenta. Je vais ouvrir une parenthèse. A Bíblia me diz, La Bible me dit, quando Jesus, antes de morrer, avant que Jésus puisse mourir, ele estava com os discípulos. il était avec ses disciples. De repente apareceu uma mulher. Soudainement, il est venu une femme Uma mulher Une que era femme. prostituta. qui était prostituée. Amém? Uma mulher que é prostituta. Une femme qui était prostituée, Ela veio aos pés de Jesus elle est venue au pied de Jésus com um perfume muito caro. avec un parfum très cher. Até os discípulos disseram, Même les disciples ont murmuré, mestre, Maître, mas por que ele está deixando esse perfume tão caro? pourquoi elle est en train d'utiliser ce parfum si cher? Por que não possamos vender para dar nos pobres? Pourquoi nous ne vendons pas ce parfum pour donner aux pauvres? Jesus disse, Jésus leur a répondu, deixa os pobres ali. laissez les pauvres d'entre Mas eux. essa mulher que está a fazer esse ato, Cette femme qui fait cet acte, porque ela está preparando já o dia da minha sepultura. car elle est en train de préparer le jour de ma sépulture. Porque essa foi uma mulher de revelação. Car c'était une femme de Deus está révélation. dizendo esta tarde, Dieu dit cet estou procurando uma mulher après-midi, de revelação. je cherche une femme de révélation. Aleluia. Então, quando essas mulheres estavam indo no sepulcro, Ces femmes allaient au sépulcre. a Bíblia me diz La Bible me dit que eles foram com as especiarias. qu'elles sont parties avec Especiarias são assim tipo perfume ces deux parfums qu'elles ont amenés para derramar no corpo de Jesus. pour déverser sur le corps de Jésus. Mas aquela mulher teve a revelação antes. Mais cette femme avait eu la révélation auparavant. Enquanto elas iam no túmulo, C'est pendant qu'ils allaient au tombeau. em primeiro lugar tinha um obstáculo na frente delas, Tout d'abord, il y avait un obstacle devant elles. a pedra. La pierre. Porque meteram ali era muito grande. Car cette pierre était vraiment Como grande. que eles vão conseguir tirar aquilo? Comment enlever cela? Mas a Bíblia me diz, Mais la parole de Dieu me dit, quando elas foram lá, lorsqu'elles sont arrivées chegaram là-bas, lá, elles sont arrivées eles là-bas, viram que a pedra estava no outro lado. elles ont vu que la pierre était déplacée. Então, elas ficaram preocupadas. Alors elles étaient préoccupées. Quando entraram lá, viram que não tem nada. Elles sont rentrées dans le tombeau, il n'y avait rien. Mas a Bíblia me diz Mais la parole de Dieu me dit que veio dois anjos qu'il y avait des anges qui que sont venus, vieram falar com elas. qui sont venus parler avec Disse elles nelas. pour leur dire, Gostei tanto nessa parte que me diz, j'ai vraiment aimé cette parole qui dit, no 5, dans le verset 5, no C, por que buscai o vivente entre os mortos? pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Amen. Amém. Essas Amen. mulheres, quando foram lá no túmulo, Lorsque ces femmes sont parties au tombeau, eles foram para ir ver o morto. elles sont parties voir un mort. Eles foram lá para enxergar
digamos, perfume. Elles sont parties embaumées avec du Mas parfum. encontrando lá, Mais lorsqu'elles sont arrivées là-bas, o Senhor não está mais lá. le Seigneur ne se retrouvait plus là. Amém. Amen. O Jesus Cristo, Jésus-Christ, ele ressuscitou. il est ressuscité. Amém. Então, essa é Amen. uma das provas Et c'est une des que eles preuves mostram qui montre que Jesus Cristo que ressuscitou. Jésus-Christ est Jesus não está mais ressuscité. no túmulo. Jésus n'est plus dans les tombeaux. Jesus não está mais no túmulo. Jésus était dans les tombeaux. Jesus ressuscitou. Il est ressuscité. Aleluia. Amen. Segunda prova, La deuxième preuve, quero mostrar, je vais montrer. como é muito longo, Como se- Lucas 24, 13 e 36. C'est dans le livre de Luc, chapitre 24, Vocês 13. podem apontar, 13. Vous pouvez noter. não vamos ler, Nous n'allons pas mas eu lire. vou tentar explicar a história. 13 jusqu'à 36. A segunda prova é La deuxième preuve est a testemunha les témoignages que viram Jesus. de ceux qui ont vu Jésus. Porque uma testemunha Car un témoignage, é aquela pessoa que viu c'est quelqu'un qui a vu, e aquela pessoa que viveu. pardon, Que qui a vécu. Porque uma testemunha não pode ser uma pessoa que ouviu, porque você. Un témoin ne peut pas être quelqu'un qui a entendu simplement. Mas uma pessoa também que viu, C'est quelqu'un qui a vu que viveu aquela cena. et qui a vécu ce Amém. moment-là. Amém. Amém. Então, essas testemunhas aqui, como eu falei, Lucas 24, 13 a 36. Comme je dis dans le livre de Luc, chapitre 24, versets 13 à 36, A Bíblia está me dizendo la Bible me dit que estavam aí dois discípulos qu'il y avait deux disciples que estavam aí no caminho de Emaús. qui partaient sur le chemin d'Emmaüs. Enquanto eles estavam a ir, C'est pendant qu'ils marchaient, começavam a falar sobre Jesus. ils ont commencé à parler sur Jésus. Estavam a falar sobre Jesus. Ils parlaient sur Jésus. De repente, Et cependant, apareceu alguém entre eles quelqu'un est venu parmi eux e perguntou neles: et il leur a demandé, o que vocês estão a falar? vous parlez sur quoi? Eles disse: você não sabe. Ah, tu ne sais pas. Você é estrangeiro. Tu es un étranger. Se todo mundo sabe. Tout le monde sait. O Senhor Jesus, Jésus-Christ, que era homem perfeito. qui était une personne parfaite, Uma pessoa que era digno. une personne digne, Uma pessoa que fazia de milagre. une personne qui faisait des miracles. ele morreu. Il est mort. Lhe mataram. On l'a tué. Foi crucificado. Il a été Nos crucifié sacerdotes, par des sacerdotes, nos fariseus. par des pharisiens. Eles disseram: bom? Ah bon? Então, Jesus, Alors Jésus, enquanto Jesus estava no meio deles, eles não sabiam. c'est pendant que Jésus était avec eux, ils ne savaient pas. Eles estavam continuando a ir. Ils ont continué à marcher avec Jesus lui. começou a lhe explicar Jésus a commencé à leur sobre a parler escritura. sur, la Jesus tinha parole que de sofrer Dieu. isso. Que Jésus devait souffrir. Amém? Amen. Quando eles estavam aí, Pendant qu'ils allaient a là-bas, Bíblia me diz que era uma longa distância. la Bible nous dit que c'était une grande distance. A chegando na cidade, En arrivant dans cette cité où ils partaient, Jesus fazia tipo que está indo embora. Jésus a fait comme s'il partait. Os discípulos disseram: Les disciples ont dit, não, não, Senhor. Seigneur, ne pars Já são pas. tarde. C'est déjà très tard. Fica aqui conosco Reste avec nous para que você amanhã possa ir. afin que tu partes demain. Amém? Amen. A Bíblia me diz: La Bible me dit, Jesus entrou, Jésus est rentré. deu a graça, Il a rendu grâce à Dieu. depois Après, lhe deram pão. on leur a donné du pain. Quando ele cortou o pão, Lorsqu'il a rompu le pain, a Bíblia me diz la Bible me dit que os olhos dos discípulos que les yeux des disciples abriram. s'est ouverts. Eles viram que não. Ils ont vu Afinal de contas, que cependant, essa pessoa cette que está personne-là sempre andando com ele todo esse qui a tempo, marché avec nous tout ce temps, talvez 2 ou 3 horas a pé. plus de 2 heures à pied. Afinal de contas, era o Messias. Ah, c'était Então ele Jésus. disse: ah, bom? Ah bon? Então a Bíblia diz La Bible nous dit que eles não ficaram ali, qu'ils ne sont pas restés là. foram correr, voltaram mais, aonde que eles eram, que eles já distantes. Ils sont retournés encore d'où ils venaient. E quando eles foram, Lorsqu'ils sont chegaram nos rentrés, discípulos, onde estavam fechados, ils sont arrivés là où il y avait les disciples. eles contou nos discípulos. Pardon? Contou nos discípulos. Avec les autres disciples. Mas mesmo assim os discípulos não acreditaram. Ils ont rencontré, mais ils n'ont pas cru. Amém? Amen. Até que a Bíblia me diz La Bible me que dit, Jesus, ele próprio, Jésus-Christ lui-même, ele veio visitar eles. il est venu parmi eux. E quando ele visitou neles, Lorsqu'il leur a visité, então eles viram mesmo que et ils não. ont vu, mais vraiment, O que as mulheres falaram, ce que les femmes avaient ou esses dit, dois discípulos falaram, c'est que le disciple, afinal de contas é dit, verdade. c'était vrai. Jesus Cristo, Jésus-Christ ele ressuscitou. est ressuscité. Amém. Amen. E a Bíblia me diz, Et la Bible me dit, Jesus não só Jésus pas simplement ficou só neles, est resté entre eux, mas a Bíblia me diz mais também de 500 homens e mulheres que Jesus ressuscitou. mais la Bible Aliás, me desculpa, dit que ele visitou. que Jésus a visité plus de 500 personnes, hommes et femmes, Amém? Para Amém. mostrar pour que todas essas pessoas que ces eram personnes, testemunhas. c'était des témoins. E é por isso que a Bíblia me diz, Et la Bible me dit, quando o Pedro lorsque Pierre foi levado no tribunal, a été, s'est présenté, il était au tribunal, l'acusaram. on l'a accusé. Pedro, que era uma pessoa que não falava muito, Pierre qui ne parlait pas beaucoup, Pedro era uma pessoa que não sei como era,
Pierre, je ne sais pas comment il était, mas naquele dia, mais ce jour-là, perante o tribunal, devant le ele tribunal, começou a falar sobre Jesus. il a commencé à parler de Jésus Dizendo, en disant, esse Jesus que vocês mataram, ce Jésus que vous avez tué, nós vimos, nous l'avons vu, ele ressuscitou. il est ressuscité, Uma pessoa car une personne, que você viveste algo, toi qui as vécu quelque chose, mesmo se todas as pessoas estiverem contra ti, même si tout le monde est contre toi, mas se você sabe que não, eu vi isso, mais si tu es sûr eu que tu as vivi vu, isso, je vis ninguém pode ceci, tirar isso da tua mente, personne ne peut enlever porque ce que você tu as viveste vu, aquilo. Pardon? Amém? Porque você viveste aquilo. car tu as vécu cette chose. É como esses discípulos aqui. C'est comme ces Eles disciples, tiveram toda a liberdade de falar sobre Jesus. ils ont eu toute la liberté de parler de Porque eles Jésus, viveram Jesus. car ils ont vu Porque eles Jésus, viram Jesus. ils ont vu Jésus. Amen. Amen. A terceira prova que a Bíblia me diz, La troisième preuve que la Bible dit, a promessa e o cumprimento. la promesse de l'accomplissement. Em Salmos 16, 8, 11, Dans le livre de Psaume 16, chapitre 16, verset 8, 11, ali está nos dizendo sobre a promessa de Jesus. on nous parle de la promesse de Jésus. Porque tudo que aconteceu Car tout ce qui est arrivé, não foi só por acaso. ce n'était pas en vain. Amém? Amém. Porque foi o plano de Deus. C'était les plans de Dieu. Porque Deus não faz nada por acaso. Dieu ne fait pas les choses en vain. Mesmo que você está aqui hoje presente, Même si tu es là présent é verdade que nós aujourd'hui, fizemos a ficha. c'est vrai que nous t'avons donné É l'invitation. verdade que nos convidamos. C'est vrai que nous vous avons Mas no invité. plano de Deus, Mais dans les plans de Deus sabia que Dieu, você está aqui Dieu presente. savait que tu serais là Amém. aujourd'hui. Para hein, mostrar na nossa vida, pour montrer que dans notre não é por acaso. ce n'est pas par Porque se hasard. outros dizem, Si les gens disent dormir e acordar pode ser hábito. dormir et se réveiller, c'est une habitude, Mas mais levantar não é um hábito. se lever, ce n'est pas une Acordar não é um habitude. hábito. Se réveiller, ce n'est pas É une uma graça de habitude. Deus. C'est une grâce Amém. de Dieu. E é Amen. por isso que a Bíblia me mostra C'est pourquoi la parole de Dieu me o montre sofrimento de Jesus. la souffrance de Em Isaías Jésus. 53. Ésaïe 53. Nos mostrou lá como que Jesus tem que sofrer aqui na terra. Cela nous montre comment Jésus a souffert sur Porque cette o terre. Antigo Testamento Car dans l'Ancien é a Testament, sombra do Novo Testamento. c'était l'ombre de choses à venir. Amém. Amen. Significa a revelação que estava escondida no Antigo Testamento C'est para un- o Novo Testamento. C'est-à-dire la révélation qui était cachée dans l'Ancien Testament pour le Nouveau Testament. Aleluia. Eu posso mostrar para Deus, não é por acaso. Pourquoi il n'y a pas d'hasard Se pour nous? você está pensando que a tua vida é por acaso, Si tu es en vie pour... Pardon, madame Bella? se você está pensando que a tua vida é por acaso, Si tu crois que ta vie c'est par hasard, mas que eu te falei esta tarde, je vais te dire cet a tua vida après-midi, não é por acaso. ta vie n'est pas par hasard. Você é precioso aos olhos de Deus. Pardon. Sorry, je t'entends pas. Não estava te escutando. Você é preciosa nos olhos de Deus. Tu es précieuse aux yeux de Dieu. Você está aqui porque é pela graça de Deus. Si tu es là, c'est par la grâce de Dieu. É por isso muda a tua maneira de ver. C'est pourquoi change ta façon de Tem que voir. saber que você tem um plano, Deus tem um plano maravilhoso na tua Tu dois vida. savoir que Dieu a des plans merveilleux pour ta Você não é vie. como qualquer tipo de Tu pessoa. n'es pas comme une quelconque personne. Você é a menina dos olhos de Deus. Tu es la plus belle des yeux de Dieu. Alléluia. Amen. A quarta prova é: La quatrième preuve o est corpo nunca foi encontrado. le corps n'a jamais été retrouvé. Amém? Amen. Porque uma pessoa quando morre, Lorsqu'une personne est morte, com o tempo, avec le temps, tem que contar ossos. elle va se dégrader, on va trouver des ossements. Como a Bíblia me diz em Ezequiel, La Bible nous dit qu'Ézéchiel, quando Deus transportou lorsque le Seigneur l'a transporté ao vale dos ossos, dans la mer des ossements, a Bíblia me diz la Bible me que lá só dit tinha ossos. que là-bas il y avait que des Então, ossements. onde tem ossos, Là où il y a des ossements, significa que teve lá pessoa, ça veut dire qu'il y avait des gens ou talvez animais. ou des animaux. Mas a Jesus aqui, Mais Jésus ici, quando a Bíblia me diz em Mateus, quand la Bible me dit dans le livre de Matthieu, quando Pedro e o outro discípulo, não está dizendo o nome lá, quand Pierre avec l'autre disciple, qu'on ne nous a pas donné les noms, quando foram no túmulo, lorsqu'ils sont passés au tombeau, encontraram vazio, ils ont trouvé les tombeaux não vides. encontraram nem osso, Ils n'ont même pas trouvé des ossements. mas o que eles encontraram Ce qu'ils ont trouvé, era lençol. c'était les draps. Amém? Amen. Para mostrar Pour montrer nenhum sítio na Bíblia, aliás, ou no mundo, desculpa, que aucune place dans le monde, que você vai encontrar o osso de Jesus. tu vas trouver les ossements de Jésus. Amém? Por quê? Parce que, Enquanto os discípulos estavam a dormir, digamos, c'est pendant que les disciples dormaient, porque eles estavam tristes porque o nosso Senhor morreu, isso aqui, car ils étaient tristes, ils se plaignaient, notre Seigneur est mort. os sacerdotes, Les sacerdotes, os fariseus, les pharisiens, eles se encontraram. ils se sont retrouvés. Disseram que não. Ils ont dit non. Quando esse senhor ali,
Pendant que ce monsieur-là, quando estava em vida, il était en vie, ele dizia: il disait, eu vou morrer, je vais mourir. mas no terceiro dia Le troisième jour, eu vou ressuscitar. je vais ressusciter. Então pode ser que isso pode acontecer. Peut-être que cela va arriver. Mas para isso não acontecer, vamos fazer o Mais seguinte: afin que cela n'arrive pas, vamos meter soldados nous allons mettre des gardiens lá no túmulo, dans son tombeau, para que não possam vir, ou porque os discípulos de noite possam vir, ou porque roubaram o corpo de Jesus. afin que les disciples ne puissent pas venir la nuit voler le corps de Jésus. Aleluia. Amen. Enquanto eles estavam pensando aquilo, C'est pendant qu'ils pensaient à ça, enquanto os discípulos também sabiam disso, les disciples ils savaient aussi ça, mas também não tinham a revelação. mais ils n'ont pas eu la révélation. Amém. Tinham medo Ils avaient que peur podiam lhes matar também qu'ils eles. seraient aussi morts E a aussi. Bíblia me diz, Mais la Bible me dit aussi quando Jesus ressuscitou, que lorsque Jésus est quando ressuscité, os anjos vieram, lorsque les anges se sont encontrou com venus, essas mulheres, se sont rencontrés avec ces mesmo os femmes, soldados même les soldats estavam lá, qui étaient là, eles viram a cena. ils ont vu Eles estavam cette presentes, viram a scène. cena. Ils ont vu cette E quando eles viram scène. essa Et cena, lorsqu'ils ont vu cette a Bíblia me scène, diz, la Bible me eles dit, foram nos fariseus, ils sont partis voir les disseram pharisiens en disant do Jesus, que que Jésus, você me mandasse guardar, que vous avez pu ele les garder, ressuscitou. il est ressuscité. Ele ressuscitou. Il est ressuscité. Ele ressuscitou. Il est ressuscité. Amém. Amen. E a Bíblia me diz, La Bible me dit, o que eles fizeram? qu'est-ce qu'ils ont fait? Disseram, não, como é assim, Comme c'est comme ça, como ninguém sabe, personne ne le sait. vamos te dar dinheiro, On va te payer, você não fala nada. ne dis rien. Você só diz Dis simplement que os discípulos vieram à noite, que les disciples sont venus la nuit roubaram o corpo de Jesus. et ils ont volé le corps de Jésus. E foi, bem amados, Bien-aimés, até hoje em Israel, jusqu'à aujourd'hui, Israël, esse dito está, on dit ça, que Jesus não ressuscitou. que Jésus n'est pas Os discípulos que ressuscité. roubaram. Que c'est les disciples qui ont volé Jésus. Mas mesmo se os discípulos roubaram, Même si les disciples avaient volé le A minha corps de pergunta Jésus. é, Ma question est, os ossos estão aonde? où sont les Os ossements? ossos estão aonde? Où sont les Vamos ossements? estar com o nosso Senhor. Nous sommes les Ele ossements. vive. Il est en Ele vie. vive. Il est en Amém. vie. Aleluia. Amen. Glória a Deus. Alléluia, gloire à Aleluia. Jésus. Aleluia. Amen. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. Desculpa, tenho que beber café. Aleluia. O nosso Senhor ressuscitou. Notre Seigneur est Para mostrar ressuscité. que nosso Senhor, Pour montrer que São notre Seigneur, provas. ce sont des que preuves a Bíblia mostra que la Bible nous que montre nosso Senhor ele ressuscitou. que notre Seigneur est ressuscité. Quero mostrar essa tarde Je vais montrer à os quelqu'un cet benefícios après-midi le bénéfice da ressurreição. de la résurrection. Quando Jesus ressuscitou, Lorsque Jésus est ressuscité, quando Jesus ressuscitou, lorsque Jésus est A Bíblia me ressuscité, diz, la Bible me dit ele foi sentado qu'il est parti s'asseoir à direita à la droite do Pai. du Père. Aleluia. Amen. O nosso Senhor Que notre não Seigneur, está no túmulo. il n'est pas dans les O tombeaux. nosso Senhor Notre Seigneur, não está no il túmulo. n'est pas dans les tombeaux. Mas ele está Mais il est no céu, dans le à ciel, direita dans la do droite Pai. de Papa. Ele disse: Pai, Il dit, tudo Papa, foi consumido. Agora minha alma está em ti. mais mon âme, je Aleluia. rends mon âme à Meu toi. amado, Alléluia. esteja alegre. Esteja alegre. Sois dans l'allégresse. Porque o teu Senhor, Car ton Seigneur, ele ressuscitou. il est O teu ressuscité. Senhor, Ton Seigneur, esteja à direita de Deus. il est à droite O teu du Père. Senhor, Ton ele Seigneur, intercede por você. il Eu não intercède sei à qual é ta o problema você faveur. tem. Quel que soit le problème Mas eu que quero tu dizer, as, o Senhor Jesus Cristo, Seigneur Jésus-Christ, ele lui, recebeu il a reçu toda a glória. toute la gloire. Toda a glória. Toute la gloire. O que o homem pode temer? Pardon. O que o homem pode temer? Qu'est-ce que nous pouvons O que craindre? você pode temer? Qu'est-ce que nous pouvons Se o teu craindre? Senhor, Si ton na Seigneur, cruz, dans la ele croix, disse, il a dit, tudo consumido, tout tudo est accompli. consumido. Reba. Tout est accompli. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Aleluia. Gloire à toi, Jésus. Aleluia. O nosso Senhor Jesus Cristo, Notre Seigneur ele, Jésus, ele reconciliou. il s'est réconcilié. Ele reconciliou Il a réconcilié a terra. terre. Nós que éramos inimigos de Deus, Nous qui étions des ennemis de nós que Dieu. éramos dispersados deste mundo, Nous qui étions dispersés dans ce monde. nós que éramos pessoas sem valor, Nous qui n'avons plus de o valeur. mundo não podia nos olhar. Le monde ne pouvait même pas nous Mas regarder. Jesus Mais Jésus, aceitou il a accepté pagar esse preço payer ce por você e prix por nós. pour toi et Hoje em moi. dia, Aujourd'hui, você não é mais tu escravo. n'es plus un esclave. Você não é mais Alléluia. escravo. Tu n'es plus un esclave. Você é Alléluia. livre. Tu es Você é libre. filha. Tu es enfant. Você é filho Tu es fils de Deus. de Dieu. Aleluia. Amen. Você é filha de Deus. Tu es enfant de Aleluia. Dieu. O nosso Jesus, Notre ele é o Jésus, advogado. il est É o l'avocat. advogado. L'avocat. É o
não sei qual é o teu problema que você Je tem. ne connais pas ton Eu não sei qual é o problème. problema que você tem. Quel est ton Mas problème? Jesus Cristo, Mais Jésus-Christ, ele é advogado dos advogados. il est l'avocat Ele des tem a última avocats. palavra na tua C'est lui vida. qui a la Ele dernière tem a última mot dans ta palavra na vie. tua vida. C'est lui qui a la Ele que tem dernière a mot dans ta solução. vie. Il est la Aleluia. solution dans ta vie. Alléluia, gloire à toi, Au nom de Jésus. Jesus Cristo, aleluia. Aleluia, glória a Jesus Cristo, aleluia. Aleluia. A Bíblia me diz, La Bible me dit, em Colossenses 2,14, dans le livre de Colossiens, chapitre 2, verset 14, havendo riscado, il s'est risqué riscado, à cortou, avoir. digamos, anulou. Je vais prendre la place. Aleluia. Je vais lire, c'est mieux. Ok, Colossenses 2,14. Aleluia. Colossiens 2, 14. hein? Aleluia. 2,14. Havendo riscado Il a effacé a cédula l'acte que era contra nós. dont les ordonnances nous condamnaient. Amen. Contra essa ordenança. A qual, Et qui alguma maneira, subsistait nós éramos contrários, contre nous. tirou tudo Et il a détruit no meio, en le chourant escavando na cruz. à la croix. Aleluia. Amen. Jesus, Jésus, ele rasgou tudo. il a déchiré. Eu não sei quem está te condenar. Et je ne sais pas qui te condamne. Eu não sei porque muitas vezes o mundo nos condena. Parce que beaucoup de fois le monde nous condamne. Que vê talvez que você não nasce, Peut-être que tu es que você não stérile, casa, que tu te ou maries que você não pas, pode ser aquilo. que tu ne peux pas être Mas eu quero dizer ceci. essa tarde Mais laisse-moi te dire que cet Jesus après-midi Cristo, que ele Jésus-Christ, rasgou il todos os a atos que nos déchiré condenavam. tous les actes qui nous Aleluia. condamnaient. Porque não há mais nenhuma condenação que Il n'y está a em plus Cristo. de condamnation en Jesus não te Christ. condena. Jésus ne te Como condamne aquela pas. mulher Comme cette femme que vieram lhe condenar qu'on venait condamner, porque ela fez o adultério. comme elle a commis l'adultère. Mas uma pergunta, uma coisa que eu faço sempre a pergunta, Je me pose toujours cette question. ela trabalha no adultério. Sim, é verdade. Si, elle était dans l'adultère. Mas estando a pessoa que ela fez o adultério. Où était la personne Pourquoi avec também não qui condenaram elle a aquele? commis l'adultère? Mas isso aqui eu sou uma maneira que eu penso. C'est une façon que je pense. Mas eu quero dizer uma coisa. Mais laisse-moi dire quelque chose. Enquanto o mundo está te condenando, C'est pendant que le monde te condamne. mas Jesus não te condena. Jésus ne te condamne Não te pas. condena. Il ne te Por condamne isso que ele pas. pagou o seu preço. C'est pour ça qu'il a payé Para ce você. prix. Pas, en fait, Ele derramou o toi, seu sangue para você ter a vida. il a déversé son sang Porque pour ele te donner vive. la vie. Car il Porque ele vit. vive. Car il Ele vit. está à direita de Deus. Il est à la droite du Quem Père. ressuscitou? Il est ressuscité. Quem ressuscitou? Il est ressuscité. Jesus Cristo. Jésus-Christ Ele est ressuscité. ressuscitou. Jésus est Ele, está, ressuscité. ele vive. Il est en vie. Ele está em vida. Il est en vie. Ele vive. Il est en Ele vie. é Senhor dos Il Senhores. est le Seigneur des Aleluia. Seigneurs. Jesus na Alléluia. ressurreição. Jésus est la résurrection. Jesus na ressurreição. Jésus dans la résurrection, Ele nos deu sua paz. il nous a donné la paix. A paz que o mundo não dá. La paix que le monde ne peut nous donner. A paz que no mundo não dá. La paix que le monde ne peut nous Porque ele donner. disse, Car il dit, eu vou, je vais. mas não vou me deixar só. Mais je ne vous laisserai pas seul. Mas vou mandar o Consolador. Je enverrai le O consolateur. melhor Consolador dos Consoladores. Le meilleur, le consolateur de consolateurs. Jésus-Christ. Jésus-Christ de É você que Nazareth. você não estará sós, C'est pourquoi il dit, vous ne serez pas seul. mas estarei em vós. Mais je serai en vous. Quero anunciar uma pessoa esta Je vais tarde. dire à quelqu'un cet après-midi. Jesus está no céu sim. Jésus est bien sûr dans les Mas ciels. ao mesmo tempo, Mais en même ele temps, habita em você. il habite Através en do seu toi. Espírito. Il habite en Em toi. seu Espírito, aleluia. Avec son esprit. Jesus habita em você. Jésus habite en Aleluia. toi. É por isso a Amen. Bíblia me diz C'est pourquoi la parole de Dieu que me nós dit sentamos, que nous avons hérité, que nous nous asseyons no lugar celestial com Cristo. dans les lieux célestes avec Christ. Aleluia. Você está sentado no lugar celestial Tu com es Cristo. assis dans les lieux célestes avec Christ. Aleluia. É porque eu Alléluia. quero falar uma tarde. C'est pourquoi je vais dire cet après-midi, Minha irmã, Ma meu sœur. irmão, não te condena. mon frère, ne te condamne pas. Jesus levou tudo, pagou tudo. Jésus a tout payé. A ressurreição é verdade, é real. La résurrection est vraie. Ninguém pode te mentir. Que personne ne te ment. Ninguém pode te mentir. Não deixa que o mundo te mente. Ne laisse pas que le monde puisse te mentir. Mas sabe que Jesus, ele vive. Sache que Jésus vit. Sabe que Jesus, ele vive. Sache que Jésus vit. Ele te ama. Et il t'aime. Aleluia. Amen. Por isso que ele pagou C'est pourquoi il a payé. por causa de você. Il a payé pour toi. Aleluia. Que Amen. Deus abençoe sua palavra. Que le Aleluia. Seigneur bénisse sa parole. Ao mesmo tempo, vou chamar a serva. En même temps, j'appelle la Que ela servante possa de Dieu. continuar. Aleluia. Alléluia. Mamãe Melanie. J'appelle Maman Que ela Mélanie. possa vir continuar. Qu'elle puisse venir continuer. Aleluia. Que Deus abençoe a sua palavra. Que le Aleluia. Seigneur bénisse sa parole. De Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Alléluia.